A expulsão mais cruel. Pilar toma a casa de Arthur e Otoniel perde tudo. E, gente, respira fundo, senta confortável e joga o celular para longe. Porque hoje aqui no canal Mundo Agora, a gente vai destrinchar o capítulo 28 de Quem Ama, Cuida, que foi ao ar nesta quinta-feira, 18 de junho de 2026, e entregou uma sequência de emoções que vai ficar gravada na memória da televisão brasileira. Eu sou seu fofoqueiro favorito das novelas das 9, e esse canal existe para te deixar por dentro de absolutamente tudo, cada cena, cada olhar, cada detalhe de bastidor que transforma um capítulo em experiência. Então fica comigo do começo ao fim, porque cada parte desse vídeo tem uma bomba, e a primeira bomba começa logo na abertura do capítulo, com uma das cenas mais pesadas dessa temporada inteira. Otoniel, vivido pelo eterno Tony Ramos, um dos maiores atores do Brasil, tomou a decisão que dói em quem assiste. Ele decidiu deixar a casa de Arthur junto com toda a família. Não porque quis, não porque escolheu, mas porque Pilar, a vilã mais calculista que a Globo já produziu em muitos anos, já havia feito sua jogada no capítulo anterior e a decisão estava tomada. Ela expulsou todo mundo de lá. Vamos contextualizar para quem está chegando agora nessa história. A casa de Arthur Brandão, interpretado pelo saudoso Antônio Fagundes, é o centro de uma disputa brutal. Arthur morreu, Adriana foi condenada pelo crime que não cometeu e agora, Pilar, interpretada pela incandescente Isabel Teixeira, quer assumir o controle de tudo que pertencia ao empresário: o imóvel, a herança, o inventário, a narrativa. E nessa guerra, Otoniel e sua família eram os últimos que ainda resistiam dentro da casa. Mas Pilar não deixou espaço para resistência. Ela foi pessoalmente, comunicou que aquela casa agora era dela e que todos precisavam sair. E quando Otoniel tentou reagir, quando Elisa, vivida pela talentosa Isabela Garcia, quis partir para enfrentar Pilar cara a cara, alguém segurou. Maurício, vivido por João Vitor Gonçalves, impediu Elisa de confrontar a vilã. Não por falta de coragem, mas por excesso de amor. Maurício não quis arriscar a saúde da mãe numa batalha que, emocionalmente, poderia cobrar um preço alto demais. É essa a crueldade inteligente de Pilar. Ela não apenas vence, ela faz com que a vitória dela cause mais danos colaterais do que o próprio confronto. E aí você vê por que Isabel Teixeira está sendo tão elogiada nos bastidores dessa produção. Ela não é a vilã que grita, ela é a vilã que sorri. E o sorriso dela é o símbolo de que alguém perdeu mais alguma coisa. Nesse turbilhão todo, uma cena singela, mas poderosa, chamou a atenção. Otoniel, ao retirar seus pertences do quarto que ocupava na casa, encontrou a pulseira de Adriana, guardada no quarto de Heitor, vivido por Renato Góes. Aquela pulseira é um símbolo enorme nessa trama. Ela representa a ligação afetiva de Adriana com sua história, com sua família, com quem ela é antes de tudo que aconteceu. E o fato de que foi Otoniel quem encontrou essa pulseira, o avô, o homem que mais ama a Adriana nesse mundo, é um desses detalhes de roteiro que a equipe de Valcir Carrasco e Cláudia Souto coloca exatamente no lugar certo para te partir o coração de mansinho. Enquanto isso, Rosa, personagem que tem se revelado um pilar de bondade nessa fase da trama, abriu as portas da sua casa para acolher Elisa e toda a família. Um gesto simples, mas que mostra que nem tudo nessa novela é calculismo e crueldade. Às vezes, a solidariedade aparece exatamente quando mais é necessária. E Tiago, que vive seu próprio momento de turbulência, também ofereceu apoio a Bruna nesse capítulo. E por falar em Pilar avançando, Silvana, vivida por Bobelise Pombal, avisou Ulisses que a vilã está oficialmente de mudança para a casa de Arthur. Não é mais ameaça, não é mais estratégia velada, é fato consumado. Pilar está tomando posse do imóvel como se fosse a dona legítima.
E tanto Ulisses quanto Silvana ficaram sem chão diante dessa informação, porque sabem que quando Pilar se instala em algum lugar, ela não sai por vontade própria. Pilar tomou a casa, mas a vilã não parou aí. Ela ainda armou um ataque real, físico, contra a banca de advocacia onde Otoniel trabalha. Mas por quê? O que ela quer destruir atacando um escritório de advocacia? E o que esse ataque tem a ver com Adriana? Na parte 2, a gente revela a estratégia mais perigosa de Pilar até hoje. E ainda conta sobre a confissão de Pedro que ninguém esperava ouvir. Não fecha esse vídeo. Parte 2. Pedro confessa o amor, questiona o suborno e Pilar ataca a banca. O dia que mudou tudo. Voltamos aqui no PEL. Mundo Agora, com a parte 2 do capítulo mais intenso dessa temporada de Quem Ama Cuida. E olha, se a parte 1 foi pesada com a expulsão de Otoniel e a tomada da casa por Pilar, agora a gente vai entrar em 2 dos arcos mais poderosos desse capítulo 28, a confissão de Pedro e o ataque à banca de advocacia. Segura que vai ter muito conteúdo aqui. Vamos começar com Pedro, vivido por Shea Suede, que nessa fase da novela tem entregado uma das melhores atuações de sua carreira. Após a declaração emocionante no tribunal no capítulo anterior, após o beijo histórico antes das algemas fecharem nos pulsos de Adriana, Pedro estava carregando o peso de uma verdade que precisava sair. E ela saiu, num momento de vulnerabilidade com Bruna. Pedro confessou para ela que está apaixonado por Adriana. Essa cena é importante por vários motivos. Primeiro, porque Bruna ainda carrega alguma esperança de reconciliação com Pedro, conforme ela mesma comentou com a Gilda Schill nessa semana. Ouvir isso da boca dele foi uma pedrada. Segundo, porque essa declaração oficial fora do tribunal solidifica o compromisso emocional de Pedro. Não foi impulso, não foi emoção de momento. Ele ama a Adriana e está disposto a assumir isso para qualquer pessoa. Mas Pedro não ficou só na confissão emocional. Ele foi atrás de respostas. Buscou Tom, vivido por Alan Souza Lima, e o confrontou diretamente. Perguntou quanto ele recebeu de Ademir, para depor contra Adriana no tribunal. Essa cena é uma das mais tensas do capítulo, porque coloca 2 personagens numa situação de exposição total. Tom não esperava essa abordagem direta. E Pedro, que tem sangue frio de advogado e coração quente de apaixonado, foi preciso e implacável nas perguntas. Isso porque Pedro já sabe e já acusou o pai abertamente que Ademir comprou o depoimento de Tom. A acusação foi feita. Agora ele quer a confirmação, quer os números, quer as provas. E por falar em provas, Helenice, a melhor amiga de Adriana, que ficou devastada ao descobrir o que o marido fez, está construindo seu próprio caso. Ela procurou Pedro nessa semana para falar sobre suas suspeitas e em breve, já nos próximos capítulos, ela conseguirá enviar o extrato bancário de Tom, que comprova o depósito feito por Ademir. Uma prova documental que pode mudar os rumos do processo de apelação. Esse movimento de Helenice é um dos mais poderosos dessa nova fase, porque ela não está traindo o marido por raiva, não está agindo por vingança. Ela está agindo por amor à amiga, por senso de justiça, por não conseguir conviver com a consciência de que o homem com quem divide a vida ajudou a prender uma inocente por 12 anos. Mariana Senna entrega uma Helenice com nuances riquíssimas. A dor do conflito interno está no rosto da atriz em cada cena. E agora chegamos no golpe mais calculado de Pilar nesse capítulo, o ataque à banca onde Otoniel trabalha. Gente, para tudo. Porque isso não é coincidência, não é acaso, é estratégia fria e deliberada. Pilar não está apenas tomando a casa de Arthur. Ela quer desmantelar qualquer estrutura que possa dar apoio a Adriana, a Pedro ou a Otoniel na luta pela verdade. A banca de advocacia é o local onde as pessoas que amam Adriana trabalham, organizam, pensam, agem. É o espaço simbólico da resistência contra Pilar. E ela mandou atacar esse espaço, não com documentos, não com processos, com ação direta.
Isso eleva Pilar a outro nível de vilania. Ela não está apenas usando o sistema a seu favor. Ela está disposta a agir fora do sistema quando necessário. Isabel Teixeira, nessa fase da novela, tem sido elogiada em toda a imprensa especializada. A construção de Pilar como vilã multidimensional, que transita entre o legal e o ilegal, entre o sofisticado e o brutal, é considerada pelos bastidores uma das personagens mais complexas da novela das 9 em anos recentes. É aqui que a gente faz uma pausa especial, porque o Mundo Agora, Always, recebeu comentários maravilhosos no último vídeo e não dá para não dar um salve para essa galera incrível. Vanessa Rodrigues Melo, Ládio João Pessoa, PB, comentou: "Esse canal explica a novela melhor do que eu assisto na TV, não perco um vídeo." Vanessa, você é demais. Salve enorme para você, obrigado do fundo do coração. Marcelo Augusto Ferreira, de Porto Velho, RO, escreveu: "Me inscrevi hoje e já virei fã, que jeito gostoso de narrar novela." Marcelo, seja muito bem-vindo. A família Mundo agora te recebe de braços abertos. Joselene Cristina Batista, de Materesina, P, mandou: "Já compartilhei com as amigas do grupo do trabalho. Todo mundo amou." Joselene, esse compartilhamento vale ouro pra gente. Um abraço enorme pra você e pras amigas. E falando em família crescendo, gente, preciso de um minutinho com vocês. O canal Mundo Agora tem um sonho, que a gente partilha aqui com total transparência: chegar nos 10 mil inscritos no Tutubi e no Totok. Pode parecer simples, mas essa meta é fundamental. Ela representa o critério mínimo para monetização do canal nesses 2 Tutubis. E é com essa monetização que a gente consegue continuar trazendo esse conteúdo todo dia, com mais agilidade, mais profundidade, mais bastidores, mais qualidade de produção, mais cobertura de novela e reality para você não perder absolutamente nada. Hoje essa é a única meta desse vídeo. Um clique no botão de inscrição. Nem compartilhamento, nem nada mais, só isso. Tá faltando muito ainda, mas se Deus quiser, a gente vai chegar lá. E quem já se inscreveu, vocês são inacreditáveis. Obrigado de verdade. E a gente sempre segue de volta, então já sabe. Vai lá. Pedro questionou o tom. Pilar atacou a banca. Helenice está juntando provas. Mas nada. Absolutamente nada. Vai te preparar para o que acontece na parte 3. Porque é lá que a gente conta o sacrifício mais devastador de Adriana. Uma cena que profissionais dos bastidores da Globo descrevem como uma das mais difíceis que Letícia Collin já gravou em toda a sua carreira. O que Adriana vai fazer para salvar Pedro? E o que essa mentira vai custar para ela? Parte 3. Revela tudo. Fica. Parte 3. O sacrifício de Adriana. A mentira mais dolorosa da novela das 9. Chegamos na parte que todo mundo estava esperando e ao mesmo tempo temendo. Porque o que acontece nessa reta final do capítulo 28 de Quem Ama Cuida é daqueles momentos televisivos que fazem você pausar, respirar e perguntar para a tela: como alguém consegue amar tanto assim? Vamos montar o cenário completo antes de chegar no momento principal. Adriana está dentro da penitenciária, cumprindo uma condenação de 12 anos por um crime que ela não cometeu. Ela acabou de receber a visita de Pedro. Os dois se beijaram. Um beijo que aconteceu dentro de um ambiente frio e hostil, mas que carregava toda a temperatura de 2 corações que finalmente pararam de fingir que não se amavam. Ela confessou o amor. Ele confessou o amor. E por alguns minutos, a prisão pareceu não existir. Só que Pilar não descansa. Nunca descansa. Um pó capanga enviado por Pilar visitou Adriana na prisão com uma mensagem direta, gelada e sem margem para a interpretação. Se Adriana não se afastar de Pedro, completamente, definitivamente sem contato, Pedro será a próxima vítima.
A ameaça foi explícita. E Adriana, que já perdeu Arthur, que já perdeu sua liberdade, que já perdeu 2 anos tentando se defender numa guerra que foi armada contra ela desde o início, não teve dúvida sobre o que precisava fazer. Ela precisava mentir, não por fraqueza, não por desamor, mas pelo maior ato de amor que uma pessoa pode fazer: abrir mão da própria felicidade para garantir a segurança de quem ama. Adriana terminou o relacionamento com Pedro, olhou nos olhos dele e disse que não o ama. Que foi tudo emoção de momento, que ela precisa se concentrar em sobreviver dentro da prisão, que não há espaço para romance ali dentro. E Pedro, que é advogado, que lê pessoas, que conhece Adriana de dentro para fora nessa altura da trama, recebeu essa sentença como se fosse um segundo veredito, tão injusto quanto o primeiro, mas esse de dentro do coração de quem ele ama. A cena que Letícia Collin e Shai Suede precisaram gravar aqui é descrita por quem acompanha os bastidores da produção como um dos momentos mais exigentes emocionalmente dessa temporada. Porque não é uma cena de gritar, de bater, de chorar em crise, é uma cena de controle. E controle emocional numa situação de dor máxima é tecnicamente muito mais difícil de atuar do que uma explosão. Letícia precisou manter a firmeza de Adriana no rosto, enquanto por dentro ela estava destruída. É atuação de altíssimo nível. Mas antes que o capanga chegasse, Adriana já havia pedido algo importante a Kleber, o advogado fiel vivido por Breno Ferreira. Ela pediu para que Kleber ajudasse Pedro a esquecer ela. É um pedido que revela a profundidade do sacrifício. Adriana não está apenas mentindo na hora. Ela está providenciando a infraestrutura da separação, pedindo para o próprio advogado que trabalha pela sua liberdade, que convença o homem que ela ama a seguir em frente. Essa é a grandeza trágica de Adriana como personagem. E é por isso que Walcir Carrasco e Cláudia Souto, com a direção de Amora Maltner e a produção dos Estúdios Globo, construíram nessa segunda fase da novela algo raro. Uma protagonista que sofre, mas que sofre com dignidade. Que perde, mas que não se entrega. Que mente, mas pela razão mais pura que existe. E enquanto tudo isso acontecia, o cerco em torno de Ademir foi apertando. Pedro não parou de investigar, sondou Tom. Procurou evidências e os próximos capítulos vão mostrar que Helenice conseguirá enviar o extrato bancário que comprova o suborno. Ademir já sentiu o peso disso. Ele chegou a questionar Pedro sobre a possibilidade de ser denunciado. Uma cena que revela que o vilão, por mais calculista que seja, já está começando a perder o controle da narrativa. Dan Stulbach entrega um Ademir que, pela primeira vez, parece vulnerável. E isso é o sinal de que a queda está vindo. Tem mais uma coisa acontecendo em paralelo que vale muito atenção. Pilar começou a questionar publicamente a paternidade de Tiago, vivido por Renato Góes, como parte de um plano para afastá-lo da herança de Arthur. Se Pilar conseguir colocar em dúvida se Tiago é mesmo filho de Arthur, ela abre caminho para uma disputa judicial pela herança que pode beneficiá-la enormemente. É um golpe que envolve DNA, família, segredos de décadas. Mas aí entrou Silvana, vivida pela ótima Belize Pombal. Para dar um basta, Silvana deixou claro: Tiago não vai fazer exame de DNA. Ponto final. Essa negativa é mais do que uma decisão pessoal. É uma declaração de guerra. Significa que Silvana sabe de alguma coisa. Significa que há um segredo por trás da paternidade de Tiago que, se vier à tona, pode transformar tudo. Quem é o pai de Tiago de verdade? Essa pergunta vai assombrar os próximos capítulos. E então a gente chega no fechamento desse capítulo 28 com aquela sensação que quem ama cuida. Sabe entregar melhor do que qualquer novela das 9 dos últimos anos. A sensação de que a injustiça não é eterna, de que cada peça movida contra a Adriana está sendo registrada, documentada e vai cobrar seu preço. O amor de Pedro é real.
A prova do suborno existe, o segredo de Tiago existe, e Adriana, mesmo mentindo, mesmo sofrendo, mesmo presa, ainda está de pé. Você acha que Pedro vai acreditar na mentira de Adriana e se afastar dela, ou ele vai descobrir a verdade e continuar lutando? Comenta aqui, sim, vai acreditar, ou não, vai descobrir a mentira. Esse debate nos comentários é o que faz esse canal viver. Quero ler cada resposta de vocês. E é assim que a gente encerra mais uma cobertura completa aqui no BMS Mundo Agora. Você ficou até o final de um vídeo de 3 partes, com tudo o que aconteceu no capítulo 28 de Quem Ama, Cuida, com bastidores, com contexto, com cada personagem destrinchado do jeito que essa novela merece. Muito obrigado de verdade. Você podia estar em qualquer outro canto do Tutubi ou do Totoc e escolheu ficar aqui. Isso é o combustível que move o canal todo dia. Nos vemos no próximo capítulo.